O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidores aqui do Ciclo de Palestra em Saúde Digital. Aqui nós estamos diretos do NUTEDES, do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Com a maior felicidade, estamos perto de terminar mais um bloco, que diz respeito à educação e saúde digital. Então, nós estamos muito felizes aqui, que vamos ser moderados pelo professor Flávio Alves, e vamos ter uma webconferencista, de peso maior, a doutora Juliana, professora doutora Juliana Freitas, e que, assim, só nos engrandece aqui o ciclo de palestras, A gente tem ideia de que esse é um projeto de extensão aqui da FAMED, junto com um programa do Ministério da Saúde chamado Telesaúde Brasil Redes, e que, assim, dentro dos vários objetivos, os dois principais é qualificar essa força de trabalho do Sistema Unificado de Saúde em todo pontinho do Brasil que é necessário, mas também para trazer sustentabilidade ao SUS. Nós temos 4 vertentes, mas hoje nós não vamos falar de pesquisa, de gestão, de assistência, nós vamos falar de educação. E sempre no tema de saúde digital, para qualquer profissional de saúde que queira se manter atualizado. Então, nós vamos agradecer bastante ao professor Flávio, à professora Juliana, estejam aqui abrilhantando esse projeto. Então, muita paz e saúde no coração e vamos aprender bastante sobre simulação clínica hoje. Boa tarde a todos, boa noite. Para mim é um prazer estar com vocês nesse dia e agradecer a doutora Sheila pelo convite, em especial a doutora Juliana Freitas, que vai nos abrilhantar com essa palestra, esse ensino. Estão fazendo assim o ciclo de palestras do NUTEDES, da Universidade Federal do Ceará. Então, o título da apresentação dela vai ser Modalidades e Simulação Clínica. A doutora Juliana, ela é emergencista do Instituto BEFROP, e ela é CEO do Centro de Ensino e Simulação em Saúde do Instituto BEFROP. Então, passando aqui a palavra para ela, fica à vontade, doutora, se sinta à vontade no nosso meio. E desde já, seja bem-vindo. Então, obrigada mais uma vez pelo convite ao NUTEDES, professora Sheila, professor Flávio. Que bom falar sobre simulação clínica, uma das estratégias de ensino e simulação em saúde que mais engrandece, que mais vem capacitando tanto alunos de graduação quanto profissionais de saúde e acadêmicos, de um modo geral. Então, sou Juliana Freitas, estou hoje como CEO aqui do nosso Centro de Ensino e Simulação, é um centro privado, onde nós desenvolvemos atividades utilizando essa estratégia, essa metodologia ativa de ensino para a saúde, A gente sabe que tem várias, e nosso carro-chefe aqui para as nossas práticas educacionais
para as nossas pós-graduações, cursos livres, é a simulação clínica. Então, uma das estratégias que eu venho falar para vocês é algo que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do nosso espaço, do nosso centro de simulação. Como eu disse para vocês, eu já tenho experiência, já estive na Escola de Saúde Pública, montando, né, estruturando um centro de ensino e simulação, assim como o SAMU, Fortaleza, também fiz parte, e resolvi empreender colocando esse projeto aqui privado, para que a gente pudesse capacitar profissionais, tendo como público-alvo mais enfermeiros. Por ser enfermeira e atuar há 15 anos na área, foi um público que eu selecionei para implementar essas estratégias. Então, o que eu vou falar para vocês são algumas das modalidades que a gente vem utilizando nas nossas práticas. Então, o que é a simulação clínica, né? É uma estratégia educacional que ela traz cenários reais, por exemplo, cenários do cotidiano da nossa prática, para que a gente possa colocar dentro de um ambiente controlado e reproduzir esses cenários bem próximo da realidade, para que esses alunos eles possam refletir sobre as ações que eles fazem durante um atendimento. Então, resumindo, simulação clínica. Eu tenho cenários, né, do cotidiano, até mesmo cenários que podem não acontecer rotineiramente, porque a simulação também ela pode ser feita para cenários que não acontecem no dia a dia, justamente para preparar, né, determinado assunto, temática que ali muitas vezes não tem na faculdade, ou não tem durante ali uma formação profissional, mas geralmente a gente usa a simulação para replicar cenários da realidade, certo? E produzir dentro desse ambiente controlado um ambiente que ele possa realmente trazer toda uma fidelidade psicológica, uma fidelidade ambiental, fidelidade de equipamentos para que esse aluno, esse educando, ele possa aprender a desenvolver as habilidades clínicas de acordo com o objetivo de cada simulação. Então, praticamente, a gente tem algumas estratégias de simulação aqui na JF, a gente utiliza praticamente todas. Eu também vou trazer algumas experiências, algumas cases de sucesso, de onde eu passei e consegui também implementar essas estratégias. Então, uma das primeiras simulações que a gente traz é do treino de habilidades. Nós temos também o uso de simuladores, paciente simulado, roleplay, simulação híbrida, prática deliberada em ciclos rápidos, simulação virtual, simulação in situ, telesimulação. Então, vou rapidamente trazer uma conceituação sobre esses tipos de estratégias de ensino, né? Para que a gente possa depois trazer um pouco da nossa realidade alguns cases de sucesso. Quando eu falo, então, em simulação clínica com paciente simulado, é como eu disse para vocês, eu vou representar ali sintomas clínicos de um paciente. Então, para isso é necessário ter um script de cenário, que muitas vezes eu posso ter ali um paciente simulado, que a maioria das estratégias de simulação a gente usa muito, existe tanto paciente simulado como paciente padronizado. Então, geralmente, na nossa realidade aqui, a gente ainda usa muito paciente simulado. A gente coloca um aluno, dá um roteiro de cenário para ele, um script, e ele desenvolve. Geralmente, esse aluno é da saúde. Mas, em algumas instituições ou centros de ensino em simulação, eles acabam adotando um paciente padronizado. São aqueles pacientes que já têm ali treinamento, fazem parte de companhias de teatro, tem cursos de oralidade. Então, tudo isso ele pode ser acrescentado durante uma simulação. Na nossa realidade, a gente usa nossos próprios alunos, até pela questão do custo-benefício, certo? Então, assim, quando eu falo em simulação clínica, né, do paciente, eu tenho a simulação clínica com o paciente simulado, mas eu também tenho a simulação híbrida, que é uma simulação onde eu posso ali, por exemplo, eu tenho um paciente simulado, mas de repente eu quero trabalhar um manejo de um parto, e aí eu preciso ter uma pelve, ou então um simulador que faça, né, a expulsão desse bebê, que treine ali aquela habilidade de manejar o parto. Então, a gente pode ter ali um paciente simulado com a simulação de um manequim, um simulador, certo? Então, depende muito de cada instituição. E cada simulador desse, eles têm preços, têm valores. Então, aqui a nossa realidade, do nosso centro privado, a gente geralmente tem simuladores de baixa e média tecnologia. Baixa tecnologia são aqueles simuladores mais estáticos, né? Que você não tem ali, ele não tem nem muita semelhança com uma pessoa, com um ser humano. Já o de média tecnologia, média fidelidade, já vai se semelhando ali as características fisiológicas de um ser humano. E temos de alta tecnologia, que são aqueles bem robotizados, né? O simulador ele chora, ele muda a cor, ele fica cianótico, a pele.
ele faz tudo, ele tem ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, ele interage, ele fala, ele tem dispositivos que sincronizam com telas SimPad, onde você pode ali mudar parâmetros, sinais e sintomas de um paciente. Então, assim, ele é bem completo. Então, por ele ser mais completo, ele tem um preço maior e muitas vezes dentro de um centro de ensino e simulação a gente não consegue ter esse simulador. Então, a gente usa muita simulação híbrida para que a gente possa chegar aos mesmos objetivos de uma simulação com os recursos que são cabíveis para cada instituição, tá? Outra estratégia que a gente vem usando muito é a prática deliberada em ciclos rápidos, né, que é uma das formas mais recentes de simular. Essa simulação, ela replica ali um cenário, pode ser uma habilidade psicomotora, atitudinal, geralmente a gente usa mais o psicomotor e atitudinal, mas não deixa de trabalhar o cognitivo. E a gente repete esse cenário para equipes. E aí a pessoa, quando atende, se ela atendeu, sair ali do protocolo, do fluxograma, a gente congela e dá um feedback bem pontual naquele momento. Então, ela vai treinar várias vezes, repetindo, até que ela tenha ali, adquira uma memória muscular. Adquirindo essa memória muscular, o que acontece? A gente tem uma forma de estudar que esse aluno ele possa cada vez mais adquirir a maestria que a gente chama por repetição, porque a gente dá feedbacks bem pontuais, certo? Tem também a simulação com treino de habilidades, né, onde a gente fala ali algo mais específico. Por exemplo, eu quero treinar uma punção de uma gasometria, uma punção de um catéter venoso periférico, uma passagem de um catéter orogástrico, um catéter vesical de demora, um catéter central, né, se for como o pessoal da medicina, se quiser ali treinar uma punção de um catéter venoso central, a gente tem um simulador, e você só vai ali e mostra como é que você faz nesse simulador e a pessoa treina. É o que a gente chama de treino de habilidades. É uma reanimação cardiopulmonar, onde você só chega e só ensina. É algo que você só está treinando a habilidade. É diferente da simulação, que está dentro de um contexto, tem um caso clínico, tem toda uma roteirização, tem um script, tem um paciente simulado, tem os envolvidos, tem todo o roteiro, tá, para esse cenário. E aí a gente usa muito esses manequins, como eu já falei para vocês, que são de baixa e média tecnologia, e também para quando eu tenho ali tomada de decisões, eu quero algo mais complexo, né, mais intenso, a gente tem os de alta tecnologia, tá certo? A simulação virtual, que ela é baseada em um computador, uma realidade virtual, onde eu tenho cenários na tela do computador, e aí a gente exerce ali o papel de pedir para aquela pessoa cumprir tarefas. Então, você tem um simulador, a pessoa entra, é algo virtual. A simulação in situ, que é quando a gente vai para dentro do ambiente real, mas trabalha com atividade simulada. Por exemplo, eu faço muitas essas simulações na UPA, para treinar profissionais da unidade de pronto atendimento. E também para hospitais UTI. Então, eu vou até lá, levo uma equipe, levo um paciente simulado, levo um simulador, monto dentro do ambiente real uma atividade simulada onde as pessoas participam, os profissionais, e depois eu faço o debriefing, tá certo? E a telesimulação, que também é bastante inovadora, a gente vem também fazendo bastante, muito utilizada para trabalhar os domínios cognitivos e afetivos, que é uma estratégia que ela vai trabalhar também no cenário, ao vivo. Geralmente eu faço a minha pelo YouTube. Dentro da minha UTI, eu tenho uma UTI simulada, as pessoas atendem, a gente joga o link dentro do YouTube ou do WebConf, algum sistema que consiga fazer essa conferência, e os alunos participam ativamente, fazendo todo, né, as considerações, para que na hora do debrief a gente consiga extrair deles o que pode ser feito para melhorar essa performance no desenvolvimento dessas habilidades clínicas, tá? Então, só para trazer um pouco essa história da simulação, não posso deixar de referenciar onde foi que a gente começou a utilizar essas estratégias, né? Fui lá no SAMUFOL, onde eu fui orientadora de um aluno do mestrado, então fui participar desse projeto, e lá a gente montou um centro de simulação de baixo custo. Depois estive recente na ESP, né, saí há pouco tempo, e lá nós estamos montando um centro de simulação, que vai ser um centro com bastante pomposo, né, ele tem recursos, ele tem simuladores de alta, média e baixa tecnologia, então é algo bem mais complexo, que está sendo construído aqui para o estado do Ceará. E depois eu resolvi colocar o meu centro, né, que é um centro privado, como eu já falei para vocês, onde a gente treina habilidades de enfermeiros. Em pós-graduação, nosso carro-chefe maior aqui é desenvolver habilidades para o enfermeiro emergencista atuar nas suas atividades práticas. Então, hoje, nosso carro-chefe, nosso centro, ele funciona
com pós-graduação. Em paralelo a isso, a gente tem cursos livres e cursos de extensão na área de emergência e áreas afins, tá? Não é só emergência. Então, a simulação, como eu disse para vocês, eu preciso construir um cenário, eu preciso fazer um ambiente simulado, tá certo? Para que esses simuladores, né, eu possa colocar dentro desse contexto para que eu gere ali uma fidelidade, como eu já falei para vocês, uma fidelidade psicológica em quem vai atender, no caso, nosso aluno, educando, para que ele realmente se sinta dentro desse cenário, tá certo? Então, a gente pode ter o paciente simulado, que eu já falei, o padronizado, pode ter dispositivos de baixo custo ou artesanal, por exemplo. Aqui, nós temos um diferencial, porque nós temos uma pessoa que trabalha produzindo esses simuladores, né? De baixo custo, isso é muito importante. E a simulação clínica, ela se divide praticamente em 3 etapas, né? Como eu disse para vocês, ela tem fases. A simulação clínica em si, ela tem a fase ali do briefing, que é onde eu tenho uma pré-simulação, que eu vou passar características do ambiente, do caso clínico, eu vou passar isso para quem vai fazer o atendimento, pode ser o médico, o enfermeiro, o nutricionista, tem várias áreas, hoje também tem no direito, na medicina veterinária, enfim, o caso clínico para depender da área que você vai fazer, ela é geral. E ali eu vou brifar o que vai acontecer, olha, eu tenho um paciente de 39 anos, ele se encontra na UPA, os recursos que você tem são estes, os equipamentos são esses, vocês vão fazer um atendimento desse paciente. A intrasimulação é quando eu executo o cenário que foi montado e construído e planejado. Então, na hora que eu faço a intrasimulação, eu vou executar esse cenário. Eu vou aplicar, as pessoas vão atender e vai ter um público assistindo, né? Para quê? Para que eles possam ver o que pode ser melhorado e no debriefing, que é o pós-simulação, tanto o facilitador da simulação vai entrar colocando o que é necessário, né, através de técnicas de debriefing, como o GIBS, o PIRS, que são técnicas que a gente faz para poder colocar um feedback ali, só que dessa vez agora não é mais um feedback pontual, é algo que é construído coletivamente e todos participam para melhorar ali aquele atendimento, caso essa pessoa faça esse atendimento na sua prática real, ou quando a pessoa simular novamente, tá certo? Então, praticamente, a simulação clínica, nós temos ela como ensino, como eu disse para vocês, é uma atividade, uma simulação que a gente chama geralmente formativa para formar aquele aluno, né, com os simuladores, simulação híbrida, prática deliberadas em ciclos rápidos, telesimulação in situ, né? Então, para garantir o que eu disse para vocês, a fidelidade física, ambiental, a psicológica, dependendo do cenário que vai ser proposto, os objetivos baseados ali na taxonomia de Bloom, a gente tem ali a complexidade, né, tecnológica, do caso simulado, do que eu quero que aquelas pessoas usem, tá? E também, quando eu falo isso, eu tenho que falar para vocês dessa avaliação, que vai ser justamente a formativa e a somativa. No caso, a simulação como ensino, ela é formativa, ela melhora a aprendizagem. A somativa é quando eu quero usar a simulação para avaliar. Que aí nós temos a simulação, por exemplo, nós temos a simulação de... O OSCE, ela usa muito para somar, né? Para fazer uma avaliação e dar uma nota, um feedback. Então, aqui eu trago alguns exemplos dessas estratégias. Por exemplo, esse simulado da Unifor, que eu realizei em 2017. Ela foi uma simulação formativa, ela foi utilizada para melhorar a aprendizagem desses meus alunos, para atender um incidente com múltiplas vítimas, que é algo que os alunos da medicina e da enfermagem não tinham naquela época na graduação. Então, nós montamos um cenário e foi feita toda uma simulação para que eles desenvolvessem a habilidade de atender e gerenciar uma crise. Por isso que ela foi formativa, tá? Vou colocar aqui um vídeo para vocês verem.
Então, essa é uma simulação que foram alguns artigos que a gente publicou relacionados a essa temática para explicar como a gente fez, né, a metodologia, o percurso. A gente tem dentro da pós-graduação também simulações com o uso do paciente simulado, com a modelagem, que é a maquiagem realística, para dar mais realismo, tá? Ambientação. E, assim, também dentro da pós-graduação de urgência, emergência e UTI, onde os nossos alunos participam ativamente e eles são colocados para treinar bastante, né? Passar dentro de um estágio onde antes a gente faz toda a simulação acontecer para que eles possam chegar com controle emocional, resolvendo conflitos, com tomada de decisões mais assertivas da hora da sua prática profissional, tá? Então, nós temos a simulação também em unidades de pronto atendimento, como eu falei para vocês, nas UPAs, onde a gente leva toda a nossa estrutura, todo o nosso recurso para treinar profissionais de saúde. Temos até um capítulo de livro, onde eu falo um pouco sobre a tecnologia da simulação in situ. Temos a telesimulação no nosso YouTube, vocês podem acessar, onde nessa telesimulação a gente consegue replicar cenários reais de dentro aqui do nosso centro para todo o Brasil, para o mundo, utilizando um sistema de conferência e atendendo o paciente aqui dentro do nosso cenário, replicando isso através das telas ao vivo, com as pessoas ali virtualmente conseguindo debater, olhando, trabalhando debrief, a tomada de decisão, discutindo protocolos, fluxogramas, enfim, tudo que eu preciso em determinada área, tá? Aqui foi uma experiência também que eu tive da telesimulação na Escola de Saúde Pública, que foi bastante exitosa, quando a gente implementou o Centro de Simulação lá do Estado, né, que foi divulgado. A gente fez uma telesimulação na época de um paciente que precisaria usar o Elmo, que era um capacete que ajudou muito na pandemia, salvou muitas vidas. E a gente quis trazer isso aí, essa telesimulação para todo o Brasil, enaltecendo ali a importância do capacete, da hemoterapia para o manejo desses pacientes com Covid, tá? Temos também aqui a prática deliberadas em ciclos rápidos. Essa prática a gente fez no Congresso de Neurologia, onde médicos, né, neurologistas, eles iam replicar uma situação de um atendimento de um manejo do paciente em crise convulsiva, e eles todo o tempo recebiam feedbacks. Então, a gente tinha um cenário, né, todo ambientado, com fidelidade, para que a gente pudesse, naquele momento ali, replicar uma situação, tá certo? E, em tempo real, fazer feedback do que eles podiam melhorar. A PDSR hoje está sendo muito utilizada. A gente também voltou agora ano passado e fez lá em São Paulo essa mesma estratégia, agora utilizando o cenário, era manejo de uma crise convulsiva de uma criança, era um cenário de pediatria, e a gente também utilizou toda essa estrutura, tá? Então, diante de tudo isso, a gente também tem projetos, né, de mestrado, onde a gente orientei a produção de dissertações para que as pessoas realmente trilhassem um pouco desse caminho na simulação clínica. E, assim, um dos primeiros mestrados que eu orientei foi da doutora Yusilene, onde ela construiu ali a ferramenta, né, para a educação permanente para os enfermeiros do SAMU. E tudo isso foi se transformando em cases, né, em estratégias para a gente melhorar. Então, hoje, ela também produz esses simuladores de baixo custo artesanal, que são simuladores que a gente utiliza para dar mais realismo, como eu falei para vocês, peles, realismo, né, na produção desse material. E também a gente já utilizou a simulação clínica com avaliação. Como assim? A gente já teve momentos onde eu uso aqui, por exemplo, esse final de semana a gente vai ter um curso que é o atendimento, alta performance em atendimento pré-hospitalar. Esse curso, ele é para enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, profissionais da saúde. E eles têm todas as aulas, eles usam simulação, a gente tem estações práticas simuladas, eles foram fazer a visita técnica no SAMU, eles foram para a COPAE, eles fazem estágio dentro de uma ambulância, certo? E no final do curso,
eu aplico uma simulação clínica como avaliação, certo? E aí, o que eu faço? Eu peço, né, para esses alunos estarem aqui, a gente trabalha situações, casos clínicos como OSCE, entendeu? E esses OSCEs a gente vai pontuar, dar valor para que a gente atinja ali uma certa pontuação e eu acabe fazendo uma avaliação que eu digo que é a somativa, onde eu vou ter ali cenários, onde eu vou pontuar, eu vou ver a performance, porque muitas vezes esses alunos que a gente tem aqui, eles são muito indicados para o mercado de trabalho. Então, quando eu tenho isso, mercado de trabalho muito ativo, o que acontece? Eu consigo ter ali um banco de talentos, onde eu tenho melhores profissionais que foram treinados, que cumpriram todos os rigor, todas as competências propostas de acordo com os módulos dos cursos ou da pós-graduação, e aí eu consigo ter ali um raio-x, né, daquele aluno que passou daquele perfil que eu quero indicar, principalmente para o mercado de trabalho. E lógico que para ter esse profissional melhor, né, performado, certo? Então, praticamente, eu tenho isso. Eu tenho a simulação clínica como avaliação. Vou colocar aqui um vídeo para vocês. Esse aqui foi uma prova do Revalida, da medicina, que a gente fez aqui na empresa. Que foi para treinar os médicos para a prova do Revalida. Então, praticamente, nós temos aí, né, essa estratégia. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar essas competências de acordo com cada cenário, com cada simulação, para trabalhar, além desse domínio psicomotor, principalmente cognitivo, que a gente sabe que você sempre ele é transversal, mas quando eu quero ali uma simulação para desenvolvimento de habilidades psicomotoras, eu trabalho com esse objetivo. E até mesmo esses domínios relacionados a atividades mais do saber, né, do fazer, relacionado ali também à ação, da pessoa ter essa percepção, que hoje é muito importante. Então, praticamente hoje, a gente, além da simulação das estratégias, a gente tem a avaliação de habilidades não técnicas. O que são essas habilidades não técnicas? Dentro da simulação, além de eu trabalhar só a habilidade psicomotora, eu tenho cenários que eu trabalho só as habilidades comportamentais, as atitudinais, tomada de decisão, trabalho em equipe. Então, hoje eu já tenho até escalas, tá, gente? Para trabalhar ali gerenciamento de tarefas. Então, isso aqui é uma escala muito utilizada pelos anestesistas, que é a ANTS. Nós temos ali essa outra que vai trabalhar essas habilidades não técnicas de cirurgiões, por exemplo, a percepção da situação, do que aconteceu, gerenciamento de tarefas, comunicação, trabalho em equipe, liderança, tá? A Teams, né, que a gente usa muito na emergência, que é para trabalhar a liderança, trabalho em equipe, gerenciamento de tarefas, tá? E várias outras, tá, gente, que podem ser aplicadas para perceber também os ganhos da simulação, a satisfação dos estudantes de enfermagem. Tudo isso dentro da simulação é permitido, são escalas que já foram validadas ou até mesmo, né, adaptadas, fizeram transcrição também de fora. E hoje elas vêm sendo muito utilizadas nas nossas práticas também educacionais. Então, como referências, né, eu tenho aqui praticamente, né, eu gosto muito desses livros que eu gosto de falar. Então, quando eu falo em estratégia de simulação,
Eu falo da simulação clínica e habilidades na saúde, que para mim é um dos livros principais. Eu fiz esse curso, né, lá em São Paulo, com o professor Scalabrini. Foi lá que eu tive uma imersão, né, no mundo da simulação clínica. E logo posteriormente eu comecei também a estudar muito por esses livros, que são organizados aí pelo professor Gerson Pereira. E tem capítulos que trazem mais a simulação para a nossa realidade aqui do Ceará, sabe? Para o que a gente pode fazer enquanto instituição de saúde, utilizando tecnologias, baixo custo, criatividade. Então, hoje, por exemplo, o meu centro de simulação, ele é um centro de baixo custo. Eu investi em determinado recurso, mas comparado com grandes centros a nível de Brasil, eu consigo chegar aos mesmos objetivos que eu tenho, mas utilizando essas estratégias, utilizando a criatividade, simuladores de baixo custo, para que eu possa colocar isso nas nossas práticas, tá? Então, o que eu gosto de trabalhar e de falar sempre é que a simulação ela precisa ser iniciada, né? Vai depender muito mais de quem vai fazer, da motivação, do treinamento dos facilitadores, dos educadores, professores, gestores de educação, gestores educacionais, para que a gente possa colocar realmente a simulação e fazer com que ela aconteça, tá certo? Então, praticamente o que eu tinha para falar é isso. Hoje, nosso portfólio aqui de soluções educacionais do nosso centro, a gente tem a pós-graduação, a gente tem plataforma, né? Onde eu tenho ali plataforma digital, virtual, eu tenho cursos também à distância, eu tenho consultorias, não está aqui, mas hoje também nós temos o curso técnico de enfermagem, que foi aprovado, ele também vai ser todo com simulação, utilizando essas estratégias que eu falei para vocês. E aqui segue nosso contato, né, no Instagram, para que vocês possam conhecer mais. Quem quiser também tirar alguma dúvida, estou à disposição. É só clicar aqui e apontar para o QR Code, que eu estarei disponível para que a gente possa trocar saberes que salvam vidas no tocante aí à parte de simulação clínica em saúde. Obrigada. Eu queria parabenizar a doutora Juliana Freitas pela maravilhosa apresentação, né? E falar que nós aqui do NUPES, da Universidade Federal do Ceará, estamos abertos, né, para sempre estar disponível para a doutora e também aguardando que você possa estar conosco outras vezes, né? Parabéns pelo seu excelente trabalho realizado com essa temática, né? E nós estamos então assim encerrando mais uma palestra, um ciclo de palestras da UFC em parceria da UNASUS, né? E gostaria de deixar a todos uma boa tarde, em especial a doutora Juliana, pelo excelente trabalho mais uma vez. Um abraço, Juliana, e até a próxima oportunidade. Obrigada também pela oportunidade, professor.